Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar do James Webb. Na verdade, eu vou fazer alguns vídeos aí do James Webb, então se preparem, vai ter muita coisa do James Webb. Vamos começar com isso aqui, que foi uma notícia muito importante que saiu essa semana. Por quê? Porque o James Webb, aliás, os astrônomos, usando os dados do James Webb, descobriram 6 galáxias lá no início do universo. Galáxias essas que não deviam existir. Galáxias que estão desafiando todo o nosso modelo cosmológico de como que o universo deve ter evoluído. Mas os pesquisadores mesmos falaram, tanto no press release como no artigo, que tem que tomar cuidado, porque tem todo aquele lance, Às vezes a cor da galáxia quer dizer uma coisa, mas depois quando você analisa o espectro dela, mostra outra coisa. Vamos entender essa história toda, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, lembra quando o James Webb lançou ali seus primeiros conjuntos de dados, suas primeiras imagens científicas em julho de 2022? Entre aquelas imagens estava um aglomerado de galáxias, o SMACS 0723, e aquilo ali fazia parte de um grande conjunto de dados, que na verdade foi o primeiro grande conjunto de dados lançado pelo James Webb de um grupo chamado CEERS. Eu já trouxe muitos vídeos desse pessoal aqui. O lance é, se você voltar lá, você vai ver que quando lançou aquela primeira imagem, eu falei, cara, o pessoal, os astrônomos, podem perder a vida toda só naquela imagem. Se o James Webb tivesse feito só aquela imagem e mais nada, só ali, muitos e muitos astrônomos poderiam perder boa parte da vida estudando aquela imagem. E os estudos continuam. Então, usando aquela imagem, foram descobertas as galáxias mais distantes, usando aquela imagem foi descoberto a Earandel tá ali, usando aquela imagem foi descoberto aglomerados globulares de estrelas também muito distantes do universo, os mais distantes que tem, ou seja, aquela imagem ali é um verdadeiro tesouro para os astrônomos. E continuaram estudando, continuaram analisando aquelas galáxias, e essa semana foi publicada na revista Nature, foi publicado um artigo muito legal, um artigo onde os astrônomos mostraram que ali, naquelas primeiras imagens do James Webb, naqueles primeiros aglomerados que ele estudou, entre eles o SMACS 0723, ali existem 6 galáxias que são muito massivas, 6 galáxias que não deveriam existir. Mas por que elas não deveriam existir? Porque essas galáxias, elas foram observadas quando o universo tinha entre 500 e 800 milhões de anos de vida. E se a gente considerar os modelos cosmológicos que a gente tem, ou seja, os modelos que nos mostram como o universo evoluiu, essas galáxias não deveriam estar ali daquele tamanho. Sim, podem ter galáxias distantes, a gente tem, mas não tão grandes como essas que foram observadas. Então, é um trabalho muito interessante que está aí meio que desafiando os modelos cosmológicos, Os pesquisadores falaram que usando o primeiro conjunto de dados lançado pelo James Webb, uma equipe internacional de cientistas, que é esse grande grupo chamado CEERS, descobriu objetos que são tão maduros, parecidos com a Via Láctea. É como se a gente tivesse uma galáxia que é igual à Via Láctea, que tem 10 bilhões de anos de vida, mas lá quando o universo tinha entre 500 e 800 milhões de anos de vida. Tudo isso foi feito com a NIRCam. Então o que nós temos por enquanto são imagens feitas pela NIRCam, que é a câmera do infravermelho, próximo. Os pesquisadores falaram o seguinte,
que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós estamos vendo a imagem, né? Então, eles falaram que, embora os dados indiquem que provavelmente são galáxias, ainda existe a possibilidade que alguns desses objetos acabem sendo, por exemplo, buracos negros supermassivos que foram obscurecidos pela poeira. E aí ele fica avermelhado também. Independente disso, o que chamou muito a atenção é a quantidade de massa que foi descoberta naquele ponto do universo. Então, ali, né, eles descobriram esses objetos que são 100 vezes maior do que eles pensavam anteriormente. Então, isso é muito interessante. E o pesquisador falou que mesmo que eles cortassem pela metade isso, que fosse 50 vezes, ainda assim seria algo muito grande para estar naquela região, vamos dizer assim, do universo. Os pesquisadores mostraram evidências de que 6 galáxias são muito mais massivas do que se esperavam, e isso acaba questionando todo o entendimento que nós temos da formação das galáxias no universo. A revelação de que a formação massiva de galáxias começou extremamente cedo na história do universo derruba o que muitos de nós pensávamos ser ciência estabelecida. Então isso que é muito legal. Eles estão chamando esses objetos aí de Universe Breakers, né? Ou seja, os, sei lá, destruidores do universo, quebradores do universo. Aí traduza como você quiser, porque são objetos que estão meio que fazendo aquela quebra de paradigma, aquela quebra da ideia que a gente tinha de como o universo, então, se formou, né? Essas galáxias aí, elas são tão massivas que estão, assim, em conflito com 99% dos modelos cosmológicos. A contabilização de uma quantidade tão grande de massa exigiria alterar os modelos de cosmologia ou revisar a compreensão científica de como as galáxias se formaram no início do universo. Que as galáxias começaram como pequenas nuvens de estrelas e poeira e que gradativamente cresceram ao longo do tempo. Qualquer cenário requer uma mudança fundamental em nossa compreensão. Pode ser que as galáxias não tenham começado como a gente pensa que elas começaram. Então, isso aí é muito interessante mesmo, tá? Os pesquisadores disseram que eles observaram o universo primitivo pela primeira vez e eles não tinham ideia do que iriam encontrar. Então isso é uma grande novidade que o James Webb, só o James Webb para poder ver tão profundo assim como a gente fala. Então eles falaram que encontraram algo tão inesperado que na verdade isso cria um grande problema para a ciência deles, né? Isso põe em questão toda a imagem da formação inicial de galáxias. Então é muito interessante mesmo o que aconteceu. Bem, então vamos lá. O que os pesquisadores têm agora são imagens. Então, nas imagens, tá? Nas imagens, as galáxias são os pontinhos vermelhos. Vocês vão ver aí na imagem que eu vou colocar. Então, quando você olha essa imagem e vê esse pontinho muito avermelhado, você fala, caramba, isso é uma galáxia e isso está muito longe, porque ela está muito avermelhada, ou seja, ela tem um desvio para o vermelho muito grande, tá? E aí, com isso, você consegue calcular a massa que dá esse valor aí, que é muito superior ao que deveria existir no universo. Porém, ainda não se tem o espectro. Ainda não se tem o espectro. E é pelo espectro, e eu já trouxe isso aqui para vocês, já falei disso aqui para vocês, porque tiveram aquelas primeiras galáxias que quebraram recordes e tudo mais com o James Webb, que acabaram sendo revisadas. Por quê? Porque na imagem você tinha uma coisa, mas quando você foi para o espectro mostrou que elas não eram. Elas eram muito antigas, mas não eram tão antigas assim quanto os astrônomos imaginavam que elas fossem. Então, esse é um ponto que os pesquisadores disseram que tem que ter muito cuidado, muita cautela por enquanto. As imagens indicam que sim, são galáxias muito massivas e que são galáxias que estão muito distantes. Mas é o espectro que vai dizer se isso é real ou não. É o espectro que vai mostrar o quão grande elas são e o quão distantes elas estão. Então, isso é que é a grande coisa agora. A gente tem que esperar o espectro dessas galáxias para que a gente tenha, então, a confirmação.
de que são galáxias tão grandes assim e que estão tão distantes assim. Se isso se confirmar, aí sim os astrônomos vão ter que se reunir e vão ter que tentar bolar um novo entendimento para a formação de galáxias, como em pouquíssimos milhões de anos, 500, 800 milhões de anos, você tem uma galáxia lá que ela parece ser uma galáxia como a Via Láctea, que tem 10 bilhões de anos de vida. Então, basicamente é isso, mas não deixa de ser uma grande descoberta, e isso mostra para que o James Webb foi construído. O James Webb foi feito justamente para isso, para mostrar, porque essa região aí do céu, ela não é inédita, tá, pessoal? Essa região aí, ela já foi observada pelo Hubble anteriormente. Lembra que tem até a comparação das imagens lá, né? Da imagem do Hubble com a imagem do James Webb, mostrando quantas coisas a mais o James Webb conseguiu ver. É uma região, então, que já é conhecida, é uma região não é inédita, mas que o Hubble chegou até um determinado ponto. Com o James Webb, os pesquisadores estão avançando, indo muito além do que eles mesmos imaginavam, e descobrindo coisas que estavam ali escondidas. Isso que é demais, imagina, né? Tudo isso estava ali, mas a gente nunca tinha conseguido ver. E agora, com o James Webb, os pesquisadores estão vendo. Vamos ver o que acontece, vamos ver se vai ter a confirmação mesmo de que todas essas 6 galáxias são galáxias que realmente são grandes assim, são distantes assim, e aí vamos ver o que os pesquisadores vão poder bolar para explicar tudo isso. Então tá aí mais um trabalho espetacular do telescópio espacial James Webb com imagens impactantes, imagens que mostram galáxias gigantescas com muita massa lá no início do universo. É o verdadeiro, né, como eu gosto de falar, aquela frase do James Webb é sensacional, aquele slogan dele, né, o Unfold the Universe, beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!